Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Isaías. Vamos compartilhar a palavra, amém? Enquanto você abre, você pode virar para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, Deus vai falar com você hoje. Amém? Diga para o seu irmão, abra o coração. Quantos acharam? Isaías 55. Vamos ler? Isaías 55, do verso 7 a 11. Quantos acharam? Digam amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Quantos creem que a palavra do Senhor é verdadeira? Quantos creem que a palavra do Senhor é viva e eficaz? Abaixe a sua cabeça, então vamos orar mais uma vez por essa palavra. Papai, nós queremos colocar diante do Senhor esta palavra e pedir que o Senhor, de fato, venha sobre os nossos corações, nos ensine, nos leve a toda a verdade, edifica-nos. Continua nos edificando nessa noite, papai, para que saiamos daqui com a medida que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Parece um versículo que a gente já conhece. Existem versículos na Bíblia que a gente lê e às vezes a gente passa em cima, porque a gente às vezes acha que já conhece. É igual: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou então o Salmo 91, ou alguns trechos das Escrituras, que a gente às vezes lê tanto, ou ouve de tantas maneiras, que às vezes a gente passa em cima. Eu me deparei com esse texto e eu parei e fui meditar sobre ele. O que é buscar? Procurar exaustivamente. A Bíblia fala: buscai enquanto se pode achar. Isso significa que talvez possa chegar um momento em que nós não vamos encontrar. Mas eu fui ler o contexto, eu fui olhar isso de perto. E aqui ainda tem um outro versículo, uma outra parte que fala: invocai-o enquanto está perto. E aí eu fiquei pensando, mas o Senhor está dentro de nós, não tem como Ele estar mais perto. E eu fui avaliar o contexto de tudo isso. E às vezes nós temos o Senhor tão próximos, tão dentro de nós, mas existem coisas que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E mesmo Ele estando dentro de nós, às vezes não somos capazes de ouvi-lo. Às vezes não somos capazes de segui-lo. E às vezes nem sabemos como procurá-lo. Nós estamos vivendo dias onde o amor se esfriaria de muitos. Nós estamos vivendo dias onde a gente vai falar de amor e as pessoas até se cansam, porque elas acham que sabem tudo sobre o amor, inclusive nós. Mas o amor é o próprio Cristo. E a Bíblia fala que nos últimos dias haveria uma apostasia. E o amor se esfriaria de muitos. A Bíblia fala isso em locais diferentes. O que é uma apostasia?
é o afastamento de tudo que é sagrado, de tudo que vem de Deus. Ninguém se afasta de Deus de uma vez. E algumas pessoas querem se aproximar de Deus, mas não sabem como. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o amor se esfria, isso significa que as nossas características, que são muito próximas das características de Deus, elas também começam a se esfriar. As nossas escolhas, elas podem fazer separação entre nós e Deus, ou elas podem nos aproximar de Deus. Clamar, clame-o enquanto está perto. Interessante que aqui tem uma atitude que tem que ser nossa. Você quer saber se o seu coração está cheio de Deus? Outro dia eu estava ministrando e eu falei, o Senhor está voltando. E Ele pode voltar a qualquer momento. E algumas pessoas se manifestaram e outras ficaram inertes. E uma moça depois me procurou e disse assim, pastora, posso confessar algo? Eu falei, pode. Ela falou, não queria que Jesus voltasse agora, não. Eu queria formar primeiro, eu queria casar, eu queria fazer tanta coisa. Aí depois Ele volta. E eu disse a ela, olha, não tem nada de errado nisso. Mas isso também revela o primeiro amor da sua vida. Você está entendendo? Tem coisas que não são erradas, mas que também nos afastam de Deus. Tem coisas que são lícitas, mas que quando estão fora do princípio, também nos afastam de Deus. E hoje nós temos tido uma preocupação muito grande. Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será amanhã. O que a Bíblia diz que é vida, sempre vai ser vida. O que a Bíblia diz que não é vida, sempre vai ser assim. Porque a Bíblia ela é imutável. E é a única digna de perfeição, veracidade. Muitos já tentaram dizer, olha, isso não é de Deus, foi escrito por homens, tanta coisa. Mas a Bíblia é verdadeira, é real. E Deus a preservou para que hoje nós estivéssemos aqui conversando sobre isso. Nós precisamos compreender que as nossas escolhas, elas vão ditar os nossos caminhos. No verso 8, está dizendo assim, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, declara o Senhor. O Senhor tem sempre um pensamento maior do que o nosso. O Senhor tem sempre escolhas melhores do que as nossas. E a Bíblia diz o seguinte, que o ideal, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso não é uma sugestão, olha, se você quiser, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não, isso é um mandamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se nós queremos ter a plenitude de Deus em nós, nas nossas famílias, no nosso negócio, nas nossas emoções, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um princípio, é um mandamento. Só que hoje nós também estamos enfrentando uma situação difícil, que é o tempo se abreviou. Nós acordamos com pressa, nós comemos com pressa, nós vamos dormir estafados e nós não temos tempo. Mas nós temos que encontrar esse tempo, porque ele vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Nós temos que encontrar uma estratégia para que constantemente nós estejamos diante de Deus, fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas certas para estarmos diante de Deus, para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, para confiarmos nele e para que ele venha nos guiar, nos guardar. Tem 2 exemplos que eu estava me lembrando ontem, hoje. Eu não sei se os irmãos se lembram da Isaura. Ela foi uma pastora, uma missionária, a esposa do Dito, né?
E eu trabalhei com ela há algum tempo. E já tem alguns anos que ela foi para o Senhor já. Mas antes dela ir, ela era uma missionária muito ativa, muito ativa. E de uma hora para outra ela descobriu que tinha câncer. E isso abalou muito a vida dela e ela teve uma escolha. Quando a gente descobre que alguma coisa está fora daquilo que a gente estabeleceu para nós mesmos, nós fazemos escolhas. E ela fez uma escolha. Ela disse: eu vou confiar até o fim. Eu vou acreditar que Deus tem pensamentos maiores do que os meus. Eu não vou murmurar. Isso me fez admirá-la muito. Não sei se eu, numa situação dessa, todos nós podemos pensar assim: será que a gente teria a mesma atitude? E ela foi muito firme. E eu me lembro que depois de um tempo eu encontrei com ela. Já tinha 6 anos que ela estava indo e voltando. Ela não morava aqui, morava no outro estado. Indo e voltando do hospital. Ficava um mês, voltava para casa, ficava um mês. Ia para o hospital, ficava 6 meses. Voltava para casa, ficava 2 meses. Sempre aquela coisa. E um dia eu sentei com ela numa viagem que eu fiz e encontrei com ela. Falei: Isaura, como é que você está? Ela falou: estou ótima. Eu pensei, ela deve estar profetizando, né? Eu falei: mas pode abrir comigo? Pode falar para mim como é que você está? Ela falou: Adriana, eu estou ótima. Sabe por quê? Eu escolhi estar ótima. Quando eu fui internada, eu estava no auge do meu trabalho de missões. E quando eu fui ungida missionária, eu disse para o Senhor: Senhor, a minha vida é sua. O Senhor me envia para onde o Senhor quiser. E aí, Adriana, eu quero que você vá lá no hospital comigo. E ela foi me contar. Ela pregava para todo mundo no hospital. Médicos se converteram, enfermeiras se converteram, pacientes se converteram, pessoas em estado terminal se convertiam e iam para a glória. Ela falou: eu nunca ganhei tanta gente quanto nesses últimos 5 anos. Se você me perguntar se é difícil, se você me perguntar se eu choro, às vezes choro. Mas se você me perguntar se eu estou fazendo a obra de Deus, mais do que em toda a minha vida. E eu estou num lugar onde ninguém vem. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu consigo me levantar, eu consigo entrar nos quartos e eu consigo pregar para os médicos, e eu estou pregando o evangelho, e aqui eles me chamam de pastorinha. Olha a pastorinha. Depois de 6 anos ela foi para a glória. Tem coisas que a gente não entende, mas eu acredito que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Luciana Pinheiro, minha irmã, foi para a África, lá na nossa igreja. E eu me lembro que a gente conversa muito por WhatsApp, e ela foi me contar. E depois, pessoalmente, ela me contou também. Ela disse que chegou lá e teve um dia de folga. Foi trabalhar, ficou 10 dias trabalhando e teve um dia de folga. E no dia de folga dela, ela falou: gente, me leva para conhecer algum lugar. Sabe para onde eles levaram ela? Para o cemitério. Ela falou: que coisa estranha, que cultura engraçada, né? E eles levaram ela para o cemitério e foram lá no túmulo do nosso primeiro missionário aqui, o Neto. Chegaram lá e falaram: aqui tem um missionário. Esse cara aqui era a cara de Jesus. E foram contar a história para ela. E ela disse: eu o conheci. E eles disseram: você teve esse privilégio. Porque alguns de nós aqui não conheceu não, mas a gente ouve as histórias dele. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E o Neto mesmo me contou. Nós éramos seminaristas ainda. E ele ficava no pé do pastor Sinomar assim, era pastor Sinomar na época, né? Pastor, eu tenho que ir para a África. E o pastor falava assim: não, Neto, você tem que fazer seminário primeiro. Pastor, mas eu quero ir para a África. Faz o primeiro ano do seminário. E ele terminou o primeiro ano. Pastor, eu quero ir para a África. Neto, vamos terminar o seminário. Com muita dificuldade, o Neto, sanguíneo até o máximo, terminou o 2º ano. Falou: pastor, agora só tem que mandar para a África. Neto, falta um ano.
Não, pastor, eu quero ir para a África. Aí o pastor conversou com o nosso corpo de pastores na época, resolveram mandar ele para o Amazonas. Falou: olha, Neto, nós vamos te mandar para o Amazonas, você vai fazer o último ano do seminário lá, na Jocum, e aí você vai ser treinado lá nos ribeirinhos, para depois você ser enviado. E o Neto foi. E aí, depois de um tempo, o Neto veio contar isso para nós. Ele disse que chegou lá, e na primeira viagem que ele fez, não sei como é que é o nome daqueles barcos, que fica aquelas redes, ele disse que subiu naquele barco e tinha que passar 3 dias dentro do rio para chegar num determinado lugar onde eles iam. E ele estava com malária, pegou malária. E ele disse que no meio da noite, do segundo dia, já não tinha mais o que orar, não podia dar remédio, a febre era alta, disse que ele tremia muito, e disse que ele estava dentro daquela rede, se batendo, e os missionários disseram: a gente não sabe o que fazer, a gente acha que ele vai morrer. E aí o Neto conta, foi o que ele contou para nós. Ele falou: gente, eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordado, se eu estava delirando, se era a febre alta, mas eu me lembro como hoje, ele dizendo: chegou um moço do lado da minha rede, ele sorria muito, e ele olhou para mim e falou assim: vamos? E o Neto, não sei quem conheceu ele aqui, mas ele era, eu acho que ele só tinha o sanguíneo, né? Acho que ele não tinha outro temperamento, né? Claro que isso é uma brincadeira, né? Ele falou assim: eu não vou não. Deus me disse que eu ia para a África. Eu não fui ainda, não vou. Aí disse que o moço olhava para ele e falava assim: não, mas eu vim te buscar e você vai comigo. Aí ele falava assim: eu não vou, não vou e não vou. Porque Deus disse para mim que eu ia para a África. Aí disse que o moço ria e olhava para ele e falava assim: não tem escolha. Você tem que ir comigo. Não vou, moço, não vou. Não vou, não vou, não vou. Deus é mentiroso? Fala para mim se Deus é mentiroso. Deus não é mentiroso. Ele disse que eu ia para a África. Ele disse que ele ficava naquela discussão. Aí o Neto conta que numa determinada hora, ele disse que o moço, muito agradável, sorrindo, o moço olhava assim para uma terceira pessoa que ele não via quem era. Passou um pouco, o moço olhou assim e ele adormeceu. Ele disse que ele acordou sem malária. Acordou sem nada. Os missionários falaram: o que aconteceu com você? Aí ele contou, falou: não sei, mas eu sonhei, eu vi, sei lá. Aconteceu isso. E o Neto foi para a África. E depois foram 6 ou 11 anos que ele ficou lá. Foi por aí, né? Não sei direito agora. Mas tantas igrejas que ele abria lá. E toda vez que ele vinha aqui, a gente sentava, ele sentava com a nossa equipe e ele contava. A gente dizia: Neto, o que você está fazendo? Ele falava: sou doutor lá. Como assim, Neto? Ele falou assim: não, é porque eu não posso levar remédios muito fortes. Então eu levo assim, Dorflex, Melhoral, quase que não sai, né? E quando as pessoas precisam de alguma coisa, eu dou um remedinho, mas eu oro com elas, e elas são curadas. Aí as pessoas me chamam de doutor. Lá eu sou um doutor. Falei: Deus cumpriu na sua vida. Porque em muitos casos o reino de Deus é tomado pela força. É tomado pela força. Eu me lembro quando eu converti, irmãos. Os irmãos conhecem a minha história, não vou contar de novo. Mas eu me lembro claramente, quando eu fui liberta. Eu fui jogada no chão e eu sabia que tinha alguma coisa ruim dentro de mim. E eu disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, entra dentro de mim e tira esse mal, que fique só o Senhor. Às vezes a gente tem que lutar, a gente tem que tomar decisões sérias, a gente tem que fazer escolhas boas. Quando a gente faz escolhas ruins, a gente também colhe consequências. Como não buscar o Senhor, como entrar em talvez serviços, relacionamentos ou qualquer empreendimento sem estar perto de Deus, sem consultar o Senhor, sem colocar Deus acima de todas as coisas.
às vezes nós podemos correr um sério risco de errar. Os irmãos estão entendendo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu tenho uma amiga, essa eu não vou citar o nome, ela não é dessa cidade, ela é de uma outra cidade. Ela foi bailarina junto com a Ana Maria Botafogo, e ela se converteu. Mas todo artista tem um quê de rebeldia, né? Que quando se converte, ele se submete, ele quebra esse espírito de rebeldia que acompanha o artista. Mas ela começou a trabalhar e começou a ministrar. E eu estou contando isso aqui hoje porque agora ela liberou o testemunho dela. Ela está escrevendo um livro, está gravando para contar, para alertar as pessoas. E o pastor dela alertava, falava assim: fulana, não faça isso dessa maneira, você está se expondo demais, você é nova convertida, você precisa conhecer a Bíblia primeiro, você precisa... E o pastor dela aconselhava, mas ela achava que já sabia tudo. Ela achava que não precisava de tanta coisa assim, como, por exemplo, cultuar ao Senhor com todo o coração, conhecer a Bíblia e procurar crescer conhecendo o Senhor, vir aos cultos, coisas simples. Ela continuou vivendo, e porque ela tinha uma aparência e uma técnica muito boa, um dia ela foi ministrar no Mato Grosso do Sul. E o pastor dela falou, olha, não vá, eu acho que você é muito nova para isso ainda. O esposo disse, não vá, você está viajando muito sozinha, você ainda é muito nova, eu mesmo não sei nada. Mas ela disse, eu escolho, eu vou. Deus não é bom? Deus é bom, não é, irmãos? Deus é bom. Mas fala assim para o seu irmão, Deus é bom. Mas a Bíblia fala de princípios. Fala para o seu irmão assim, nós fazemos as nossas escolhas. E ela foi ministrar no Mato Grosso do Sul. Na volta, ela entrou no ônibus, sentou a mulher do lado dela. Isso é história real, tá? Sentou a mulher do lado dela e a mulher começou a conversar com ela. E a mulher levou ela a entender que as duas poderiam ser grandes amigas. Quando elas pararam num determinado lugar, a mulher falou, você vai descer? Ela falou, não, eu vou ficar aqui dentro. Ela falou, então eu vou descer. Vou descer, vou tomar um café e volto. Você quer alguma coisa? Eu trago para você. Não, não quero não. E ela desceu, mas deixou a bolsa lá. E aí eles estão demorando. Passa um pouquinho, a polícia sobe no ônibus e vai direto no banco dela. 1 quilo de cocaína dentro daquela bolsa. E a mulher sumiu. Depois eles descobriram que aquela quadrilha tinha feito eles de isca. E aí o carro que estava atrás, com mais 7 quilos, passou enquanto a polícia cercava o ônibus. Depois eles descobriram. Na bolsa não tinha nada, apenas a droga. Pegaram ela em flagrante. Levaram ela para o interior do Mato Grosso. Bateram nela até ela confessar que era dela. Quebraram a bacia dela. Ela ficou na cadeira de rodas por 1 ano, porque não teve um tratamento bom. Para um bailarino, isso é muito difícil. E como ela não avisou para ninguém onde ia, eles só descobriram onde ela estava 1 mês depois. Depois que ela já tinha assinado a sua confissão, que eles já tinham feito lá os trâmites que eu não sei como fazer. Levou-se 1 ano para descobrir que ela era inocente, para poder tirar ela de lá. E esse período na cadeia, por causa desse trauma que ela sofreu na bacia, ela se viciou em remédios psicotrópicos e drogas que eles serviam na cadeia. Quando ela saiu de lá, ela já era uma pessoa viciada. Mas ela chegou em casa, depois de 1 ano fora, a casa dela tinha se desfacelado. Os filhos já estavam morando
com a família, com a mãe, vó, não queriam mais voltar para casa. O marido já tinha arrumado uma outra esposa, estavam em outro local. Ela não conseguia se livrar das drogas, foi morar na rua, se viciou em crack. Um dia eu fui pregar em Brasília, e aí alguém me chamou na hora do almoço, falou: pastor, corre, corre aqui. Quando eu cheguei lá no portão, era ela. Ela é mais alta que eu, ela estava com 40 quilos. Eu olhei para ela e falei assim: eu não acredito que é você. E ela chorava e dizia assim: eu fiz escolhas erradas. Eu fiz escolhas erradas e agora eu não estou conseguindo voltar atrás. Eu falei: olha para o Senhor. Ela falou: estou olhando, Ele me chama sempre. Ele me chama hoje, Ele me chamou ontem. Lá na cadeia Ele me chamou. Mas eu fiz escolhas erradas e eu não estou conseguindo voltar. E aí nós reunimos com alguns irmãos e levamos ela para uma casa de recuperação. Ela se recuperou. E hoje, depois de 20 anos, ela está conseguindo se levantar para poder dar o seu testemunho e dizer para as pessoas: façam boas escolhas. Façam boas escolhas. A decisão de fazer boas escolhas é nossa. Os irmãos entendem isso? Eu deixei os irmãos tristes? Não, né? São fatos, né? Existem algumas coisas que nós precisamos compreender. Por exemplo, é uma avaliação que eu faço em mim. Será que eu tenho sido plena no Senhor? Em outras palavras, eu sei da minha salvação. O pastor Sinomar até brincava muito comigo, porque quando eu me converti aqui mesmo nessa igreja, eu aceitei Jesus umas 15 vezes. Aí da última vez ele chegava e falava assim: Adriana, não precisa mais não. Eu falava: pastor, eu quero. Ele falava: mas não precisa mais, da primeira vez já valeu. Eu falo: não, pastor, mas eu tenho que ter certeza. Ele: tá bom, então vem quantas vezes você quiser. Falava assim: olha, você quer receber Jesus? Eu levantava e ia lá na frente. Você quer confirmar Jesus? Eu ia lá na frente, até eu ter certeza que Ele era tudo em mim. Os irmãos estão entendendo? Porque existem algumas características para saber se nós estamos sendo realmente plenos no Senhor, se nós temos a salvação de fato dentro de nós. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria: o vir à igreja aos domingos não nos salva. Fala para o seu irmão: é muito bom você vir à igreja. Pode falar para ele: irmão, é muito bom você vir à igreja, mas só vir à igreja não salva. O que você precisa ter de característica? Primeiro, amor. Só que o amor em 2 doses. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu sei se eu amo a Deus sobre todas as coisas? Faz uma avaliação. O que você pensa o dia todo? O que você fala o dia todo? A boca fala do que o coração está cheio. Quando eu começo a perceber que eu estou falando demais, de muitas coisas, e falando de menos das coisas de Deus, eu sei que a medida de Deus, a medida do amor que eu nutro, é assim que fala? Por Deus, ela está diminuindo, porque a Bíblia fala que nós temos que nos alimentar dele todos os dias. Essa medida, ela tem que estar sendo suprida todos os dias, e isso são escolhas que nós fazemos. Paulo disse assim: eu me gabo, eu me orgulho, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Eu busco a Deus mais do que todos vós. Nós temos que aproveitar oportunidades para estarmos nos alimentando de Cristo, conhecendo a Cristo, lendo a palavra, ouvindo. Hoje a tecnologia é maravilhosa, não dá para ler, vai ouvir, vai encucar a palavra, vai se alimentar dela, porque o comer a palavra é o seguinte: se você come, você tem fome. Se você não come, você não tem fome. Aí tem algumas pessoas que falam assim: eu não quero nada com Deus. Mas é porque você nunca experimentou. Porque o dia que você experimentar, você nunca mais vai se afastar dele.
Não é verdade? Mas nós não podemos viver só experimentando o Senhor. Nós temos que nos alimentar. Ele é que é a nossa fonte de vitamina, Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de discernimento. Ele precisa ser tudo em nós. Amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí depois entra amar ao próximo como a nós mesmos. Olha, tem uns versículos muito interessantes. Primeiro, Mateus 10:37, vou ler para você. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então isso é um princípio. Quantos aqui amam as suas famílias? Eu amo a minha família também. Mas deixa eu lhe dizer, o Senhor nos orienta a amar Ele mais do que a nossa família. E como é que nós vamos conseguir isso? Nos alimentando do Senhor. Nos alimentando, colocando Ele como centro da nossa família, como centro do nosso relacionamento, como o centro de tudo que nós fazemos e estamos. 1 João 4:7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aí preste atenção agora. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso significa que quem não ama não é nascido de Deus e ainda não procede de Deus. Quando nós temos muita dificuldade de amar, é porque está faltando Cristo dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Vai pensando, vai avaliando. João 14:24 diz: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Jesus está dizendo isso. Se nós amamos a Deus, uma das características é o amor pela palavra. E Deus está falando no meu coração algo. Tem pessoas aqui que já tem muitos dias, que não têm se exposto à palavra de Deus. E o Senhor está com saudades de você, se é que você entende a minha poesia. Tem vários tipos de amor, queridos. Por exemplo, o lobo ama as ovelhas. Não ama? Ama, ele se alimenta delas. Quem aqui gosta de churrasco? Pensa numa picanha, né? O lobo ama a ovelha também. Deve fazer assim, né? Ele ama, mas esse é um tipo de amor de Deus? O amor do lobo é o amor de Deus, irmãos? Às vezes a gente ama algumas coisas porque elas nos suprem. Suprem a nossa alma, suprem a nossa carne, suprem a nossa necessidade natural. Mas passa. Tem o amor do comerciante, do mercenário. Ele também ama a ovelha, porque ele vive dela. Ele vive do comércio dela. Mas tem um amor, que esse amor ele é eterno. É o verdadeiro amor. É o amor do pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Que ele deixa 99 e vai atrás de uma que se perdeu. O bispo Jonatas estava falando que tem uma música que fala sobre isso, né? Que no lugar do ousado é irresponsável o amor. Eu fui meditar sobre isso. De fato é um amor muito irresponsável. Qual comerciante, qual pastor de ovelhas que vai deixar 99 e vai atrás de uma? Só um louco. É ou não é, irmãos? Só um louco deixaria 99, é trocar o certo pelo duvidoso. E vai procurar uma ovelha que sumiu. É um amor irresponsável. Mas que bom que o Senhor foi irresponsável e me encontrou. E te encontrou. É um amor que traz justiça. É um amor que confia. É um amor que teme. É um amor que agrada a Deus antes de agradar os homens. Tem um livro de cânticos que eu gosto muito. Eu vou ler um trechinho aqui para você.
Eu acho que isso retrata o que nós estamos vivendo hoje. Cântico 5, 1, 8, diz assim: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva. Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo, o meu mel, bebi o vinho e o meu leite. Comam, amigos, bebam. Eu estava quase dormindo. Agora é ela falando. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Cânticos, às vezes é a voz do noivo e a voz da noiva. E ele diz: abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Ela diz: já tirei a túnica, terei que me vestir de novo? Eu já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? Preste atenção. Ela estava esperando o noivo. Quantos aqui estão esperando o noivo? Quantos aqui sabem que o noivo é Jesus? Quantos estão aguardando o noivo? Preste atenção. Ela diz: eu estava quase dormindo. O meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Aí o amado diz: abra minha porta, minha irmã, minha querida, pois a minha cabeça já está encharcada de orvalho. Isso significa que já tinha um tempo que ele estava lá de fora. O meu cabelo está cheio da umidade da noite. A Bíblia fala aqui: meia-noite, eis o noivo. Não é assim? E o que ela responde quando ele bate na porta? Já tirei a túnica, terei que vesti-la de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-lo de novo? Essa reação não condiz com alguém que estava esperando o noivo. Mas muitos de nós espera o Senhor, mas quando Ele bate na porta, a gente diz: mas eu estou tão cansado agora, volta amanhã. Mas eu estou cansado, não estou afim de fazer isso agora. Eu já estou pronto, olha, eu já lavei os pés, já estou deitado, eu quero descansar. Nós estamos vivendo em meio a uma geração cansada. Estou cansado, volta amanhã. Eu estou cansado, não estou nem com vontade de conversar. Qual noiva que o noivo batendo na porta, ela manda ele voltar amanhã? Qual noiva que está com o casamento marcado e o noivo chega na casa dela e ela fala: você não podia ter vindo aqui hoje, volta amanhã, estou cansada hoje? Isso não é um sinal preocupante? Onde estão as mulheres aqui? Faltando 3 dias para o seu casamento, você falava em quê? Na bolsa de valores? Na política? Quem já casou aqui? Levanta a mão. 3 dias antes do seu casamento, você falava o quê? Só no noivo e na noiva. É ou não é? Aí o noivo bate na porta. Você fala assim: não, volta amanhã. Hoje eu estou cansada. Isso não é uma reação muito coerente, muito sadia. E preste atenção. Verso 4. Meu amado pôs a mão na abertura da tranca. O meu coração começou a palpitar por causa dele. O noivo ainda tentou forçar a porta. O noivo ainda tentou por uma brecha abrir a porta. Mas olhe para mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta só se abre por dentro. Eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei e comerei com ele. Essa porta só se abre por dentro. E o amado, ele meteu a mão na porta para tentar destrancar. Até isso Jesus fez. Aí ela diz: levantei-me para abrir-lhe a porta. Só que ele não fala quando.
E ele diz: as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Sabe o que é isso, irmãos? Mirra fala da unção do Espírito Santo. Mãos fala de obra. A igreja tem feito muitas obras, mas o coração está longe de Deus. Nós temos feito muitas coisas para o Senhor, mas nós temos negligenciado o estar com Ele. 5. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Toda semelhança com uma parábola das 10 virgens, né? Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram, enquanto faziam a ronda na cidade. Me bateram, me feriram, me tomaram um manto. As sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu lhes faço jurar, se encontrarem o meu amado, digam-lhe que eu estou doente de amor. Às vezes a gente acorda tarde demais. Preste atenção. O Senhor está à porta e bate. Aquele que ouvir vai abrir a porta e o Senhor vai entrar e Ele vai cear com você. Eu quero te fazer um convite. Deus tem chamado muitas pessoas, mas o principal chamado é aquele chamado do coração, não é o chamado das mãos. Todos nós fomos chamados a trabalhar, mas antes de nós trabalharmos, nós temos que estar com Ele. E eu sei que mesmo frequentando a igreja, algumas pessoas podem ter dúvidas quanto à sua salvação. Nós precisamos fazer boas escolhas, tomar a atitude de dizer: Senhor, eu quero me entregar para o Senhor, de espírito, de alma, de corpo. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Abaixe sua cabeça, eu quero que você faça uma avaliação. O que você tem falado todos os dias? Você avalia que o Senhor está em primeiro lugar na sua vida? Como que você tem esperado a volta dele? As escolhas que você tem feito. Essa mulher aqui de Cantares, ela escolheu o cansaço. Já a Isaura, ela escolheu louvar o Senhor em meio à tribulação. Cada um de nós faz as nossas escolhas. Eu gostaria de orar por você. Eu vou fazer 3 chamadas. A primeira delas, eu gostaria que você entregasse sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Talvez você já frequente essa igreja há muito tempo. Talvez você veio aqui hoje convidado por alguém. Mas Deus não erra. A Bíblia fala que a salvação é para todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E a Bíblia também diz que aquele que me receber diante das testemunhas, eu também os receberei diante do meu Pai que está nos céus. É por isso que a gente faz o apelo publicamente. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E se você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo hoje, para que a sua vida seja transformada, mudada, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo? Faça assim para eu poder te ver. Tem alguém desse lado de cá que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo? Do lado de cá tem alguém que gostaria? Deus te abençoe. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Jesus? Você que levantou as mãos, vem até aqui, por favor. Quem está do lado, ajude essas pessoas que levantaram a mão a vir até aqui. Eu gostaria de orar por vocês. Gostaria de orar por vocês.
chamar a Bispa Eliane para me ajudar, pode ser? Orar com ela. Bispo Eurípides, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Melhor escolha que alguém pode fazer. Não tem nada mais importante do que isso. Tem mais alguém? Vem até aqui. Vem até aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem cá, minha irmã. Vem cá, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e venha. Faça boas escolhas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Antes de orar por essas pessoas, eu acredito que desviados não são aqueles que estão fora da igreja. Esses, eu acredito que nós precisamos orar para que eles tenham um encontro com o Senhor. Porque não é possível que alguém se aproxime de Deus, experimente dele e se afaste. Mas eu acredito que nós temos um número considerável de pessoas desviadas do propósito dentro da igreja. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente senta, mas o nosso coração está longe do propósito. Tem pessoas que estão no caminho, mas elas estão à beira do caminho, vendo Jesus passar. Enquanto os discípulos estão seguindo o Mestre. Algumas curas que Jesus fez, Ele fez porque as pessoas estavam à beira do caminho. Quando elas viram Jesus, elas tomaram uma decisão, saíram e foram atrás dele. E Deus está falando ao meu coração que tem algumas pessoas aqui que receberam um chamado, já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, mas estão vivendo de forma fria e distante, por várias coisas. Alguns se decepcionaram, outros não têm tempo, outros não sabem o que fazer. Eu quero te chamar para que hoje você confirme a sua vida nas mãos de Deus e dê uma oportunidade para que Deus possa novamente acender a chama no seu coração e no seu chamado. Às vezes você é até um pastor, mas está frio. Está frio. Por favor, sai do seu lugar e venha até aqui. Eu gostaria de orar por você. Você que se sente dessa maneira. Você que tem sentido seu coração frio. Sai do seu lugar e venha. Não tenha vergonha. Hoje o Senhor vai mudar a sua história. Hoje o Senhor vai mudar o rumo da sua vida. Faça boas escolhas. Pode vir, chega aqui. Quero pedir aos pastores que venham nos ajudar. Sai do seu lugar e venha. Não se envergonhe. Aqui, do lado de cá. Esse segundo chamado é do lado de cá. Do lado de cá, por favor. Porque são duas orações diferentes. Você está se sentindo frio? Você está se sentindo distante? Sai do seu lugar e venha. Às vezes você está como aquela mulher de Cantares, com as mãos cheias de mirra. Trabalho, 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 mas o coração está longe de Deus. Então sai do seu lugar e venha, faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Eu quero que os pastores venham orar de cá. Eu vou orar com aqueles ali. Eu, a Bispa Eliane, o Bispo Jonatas, nós vamos ficar ali. E os outros pastores venham para cá. Não saiam daqui, por favor. Você que veio aqui, olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Você que veio aqui, olhe para mim. Coloque sua mão no coração. Essa oração a gente faz pela fé. E depois que você fizer essa oração, você vai iniciar um caminho na sua vida. Um caminho para conhecer o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso.
Diga assim após mim, feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador, mas nesta hora eu quero fazer boas escolhas. E eu escolhi voluntariamente entregar a minha vida nas suas mãos e pedir: toma conta de mim, entra no meu coração, seja o meu único Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida e lhe peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que nós nos lembremos desse dia onde hoje eu me entrego a ti, em nome de Jesus.